E o Corinthians ficou perto de sofrer seu terceiro transfer ban. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes dessa história e fala também sobre o Flamengo. Você lembra de uma liminar a favor do Fla, que bloqueou 77 milhões de reais de clubes da Libra, né? Pois saiba que ela caiu. Te trago todos os detalhes do confronto entre São Paulo e Mirassol, um gastando bem mais do que o outro, cujos resultados são bem superiores. Para completar, protestos contra o Palmeiras na sede da CBF. Tem novidades sobre o Cruzeiro. Falo também sobre o Atlético Mineiro, campeão brasileiro sub-17, além das últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes das notícias, só pedir para você entrar no meu grupo do Telegram, você não vai gastar absolutamente nada e vai ter as melhores dicas na hora de fazer a sua fezinha esportiva. Repito, clica no link que está no comentário fixo ou na descrição do vídeo. Você vai ser direcionado para o meu grupo do Telegram. A partir daí, basta me seguir de graça para receber todas as dicas e sugestões. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo para falar a respeito do Clube Atlético Mineiro, mais novo campeão brasileiro sub-17, título inédito na história do Atlético. E o Galo conseguiu uma verdadeira reviravolta. Havia perdido para o Grêmio na partida de ida do sul do país por 4-1. Nesse sábado pela manhã na Arena MRV, vitória por 3-0 e depois triunfo nos pênaltis, com algumas observações importantes. O Galo chegou a abrir 2-0 com 2 gols do Cauã Soares. Ronaldo fechou o placar do 3-0, que levou a decisão para pênaltis aos 49 do segundo tempo. Na decisão por pênaltis, 4-2 para o Atlético, primeiro título do Campeonato Brasileiro Sub-17 e primeira taça levantada pelo Galo na Arena MRV. Estádio inaugurado em 2023, ainda não havia assistido ao Atlético sendo campeão por lá. Importante destacar que essa geração do Sub-17 que venceu o Campeonato Brasileiro da categoria é tida como a melhor da história do Atlético em todos os tempos. E fazendo um cálculo breve e meio básico, dá para assegurar que pelo menos 100 milhões de euros vão ser obtidos com transferências de atletas dessa categoria. Dependendo de como eles performarem, dá para sonhar com cifras bem superiores. O grande expoente desse time é Gabriel Veneno, que já está integrado ao time principal. Cheguei a ouvir de um empresário influente no Brasil e que não tem relação com o Veneno, de que esse atleta, sendo bem negociado, pode assegurar até 40 milhões de euros. Quero citar outros jogadores super valiosos desse Sub-17. Destaques para Mosquito, Cauã, Riquelme, Índio, Guti, Gomide, Jonatas, Ronaldo, Pacini, que merece até mais espaço no time principal, Vitão e Vieira. E você, torcedor do Galo, qual desses atletas te chama mais a atenção? Como você festejou esse título do Brasileiro Sub-17? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Cruzeiro. Queria contar que Paulo Pelaipe, diretor executivo de futebol do clube, virou o homem da confiança do Pedro Lourenço, o dono da SAF do clube, e do técnico Leonardo Jardim. Importante lembrar que quando o Pelaipe chega ao Cruzeiro, em março do ano passado, ele havia sido contratado pelo Alexandre Matos, que acabou perdendo espaço, perdendo moral e deixou o Cruzeiro para trabalhar em outro clube. Muita gente imaginou que a partir daí o Pelaipe pudesse sair até em solidariedade ao Matos, mas na oportunidade o dono da SAF cruzeirense, o Pedro Lourenço, disse não, confio em você e quero a sua permanência. Desde então, a relação do Pelaipe com os donos do clube, o Pedro Lourenço e seu filho Pedro Júnior, que está cuidando do departamento de futebol. Além da relação com o técnico Leonardo Jardim, essas comunicações e relações, elas se estreitaram demais. E dá para dizer hoje que o Paulo Pelaipe virou o homem da confiança de todas as pessoas do departamento de futebol. Tanto isso é verdade que recentemente o Grêmio sondou a possibilidade de ter o Pelaipe a partir de 2026. Vai haver eleição para presidente e uma das chapas gostaria de contar com o retorno do Pelaipe, que é dirigente formado no Grêmio. Apesar da relação com o clube, Pelaipe deixou bem claro que enquanto o Pedro Lourenço o quisesse, ele não sairia da Raposa. Pelaipe tem algumas funções bem importantes, como ajudar nas contratações de atletas e principalmente na administração do vestiário. Ele é o cara que consegue, ao mesmo tempo e que disciplina os jogadores, ele se aproxima dos caras garantindo mais segurança, tranquilidade e nada de casos de balbúrdia, bagunça ou algo desse tipo.
Essa, inclusive, foi uma das principais marcas dele no Flamengo supercampeão de 2019. Você vai lembrar que naquela temporada quase não existiram problemas de disciplina, mas a partir do momento da saída do Pelaipe foram vários casos de atletas que acabaram causando extracampo e muita gente sentia a falta na oportunidade de Paulo Pelaipe. Só para completar, mais uma curiosidade: o Pelaipe não é o único da sua família trabalhando no Cruzeiro. O Rodrigo Pelaipe, seu filho, é um dos líderes do departamento de scout e teve participação importante em contratações de atletas, entre eles a de Caio Jorge. Bora falar agora sobre o São Paulo, que faz um confronto estranho contra o Mirassol nesse domingo na casa do Mirassol. Por que eu estou citando esse confronto como estranho? Dois clubes paulistas de investimentos completamente diferentes, histórias nada a ver uma com a outra, um é gigante, o outro está só estreando na Série A do Brasileiro, mas em termos de performance e resultado, a campanha boa é do time que quase não tem presença no futebol nacional. O Mirassol é hoje o quarto colocado no Brasileirão, 49 pontos conquistados. São 11 de vantagem em relação ao São Paulo, que ocupa apenas a 8ª colocação, e aqui vem o dado mais alarmante. Folha salarial do Mirassol não chega a 5 milhões de reais por mês. O Tricolor tem, com 3 jogadores que vivem no departamento médico, um custo superior ao da folha do Mirassol. Eu me refiro ao Oscar, que ganha 2 milhões e 300 mil por mês, a Lucas Moura, que fatura 1 milhão e 800 mil por mês, e ao Wendel, lateral esquerdo, mais uma vez machucado e dono de vencimentos na casa de 1 milhão de reais mensais. Você soma esses 3 atletas e eles custam mais do que todo o elenco e comissão técnica do Mirassol, que tem como jogador mais bem remunerado o Reinaldo, ex-lateral do próprio São Paulo e um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, temporada perfeita. Reinaldo ganha na casa dos 200 mil reais mensais. Investimento pequeno, contratações discretas e o Mirassol, que é a grande surpresa do Campeonato Nacional. No seu ano de estreia na primeira divisão, o time está se classificando para a Libertadores da América, vencendo grandes clubes e protagonizando jogos bem interessantes. Só para lembrar que na partida do turno, no Morumbi, o Mirassol venceu o São Paulo por 2-0. Ferrarese marcou o primeiro gol contra e no finalzinho da partida, em cobrança de pênalti, o Reinaldo fez questão de garantir a lei do ex, anotando na penalidade máxima o placar do 2-0. Pergunta que eu deixo para você: com o São Paulo cheio de problemas físicos e financeiros, dá para imaginar o Tricolor vencendo o Mirassol no interior de São Paulo? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre um protesto contra o Palmeiras. Torcedores do Flamengo foram até a sede da CBF na manhã desse sábado para demonstrar insatisfação com a gestão de Samir Schaut, entendendo que o Samir está muito próximo da Leila Pereira e, por consequência, do Palmeiras. As faixas que foram exibidas diziam, abre aspas, a CBF é verde, vergonha, campeonato manchado, entre outras coisas. Essas faixas também foram espalhadas por outras partes da cidade do Rio de Janeiro. Essa manifestação tem tudo a ver com algo que a gente tem notado nas redes sociais, muito incômodo em relação a erros de arbitragem a favor do Palmeiras, que de fato foi favorecido em algumas partidas, como por exemplo na vitória contra o São Paulo, em que ele perdia por 2-0, teve um pênalti claríssimo a favor do São Paulo não marcado e uma expulsão do Andréas Pereira que não foi confirmada pelo árbitro de vídeo. No fim das contas, o Palmeiras virou, mas é bom lembrar que o Verdão vem de 8 vitórias nos últimos 9 jogos. Palmeiras, que tem a melhor campanha da história da Libertadores, quase 100% de aproveitamento, são 9 vitórias e um empate, classificação para a semifinal. Por mais que alguns erros de arbitragem tenham favorecido o Verdão, dá para dizer que hoje o Palmeiras tem o seu melhor elenco na era Abel Ferreira. E dá para dizer também que talvez em nenhum momento, desde 2020, quando o técnico português desembarcou por aqui, o Palmeiras tenha desempenhado e apresentado um futebol tão bacana que o credencia favorito ao título do Brasileiro e da Libertadores ao lado do Flamengo. Já que falei sobre Palmeiras e Flamengo, deixa eu trazer números de Hilton Pereira Sampaio, árbitro de 43 anos de idade, que vai apitar a decisão desse domingo no Maracanã a partir das 4 da tarde. O Hilton esteve em 3 jogos do Flamengo nesse Campeonato Brasileiro, com 2 vitórias e uma derrota. Derrota para o Cruzeiro, vitórias contra São Paulo e Corinthians. Já diante do Palmeiras, o Hilton apitou apenas uma partida, derrota do Verdão por 1-0 para o Bahia em Salvador. Pergunta que eu deixo para você: o Hilton Pereira Sampaio é uma boa escolha para um jogo desse tamanho? Você gosta ou não do árbitro? Use espaço para comentário e se manifeste. Ótima notícia para 8 clubes que integram a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.
nesse sábado caiu a liminar que bloqueava 77 milhões de reais da Libra, referente à parcela do mês de setembro. Você vai lembrar que o Flamengo foi à justiça e conseguiu o bloqueio dessa grana, que seria distribuída entre o Flamengo e outros 8 clubes que integram a Libra. A justificativa do Flamengo para essa entrada na justiça se dá pela falta de avanço na discussão em relação à divisão das receitas. Os 8 clubes que integram a Libra são contrários à intenção do Flamengo de ficar com mais dinheiro. O rubro-negro quer ter bem mais grana do que os seus concorrentes. Diante desse cenário, sem acordo com os demais participantes, o Flamengo recorreu à justiça. Pois bem, nesse sábado, a desembargadora Lúcia Helena do Passo alterou a decisão liminar que ela mesma havia concedido. Dessa maneira, entendendo que não faz sentido reter todos os 77 milhões que pertencem a outros clubes, ela decidiu bloquear apenas 1.600.000 reais. Essa grana seria a diferença a qual o Flamengo teria direito se a sua manifestação fosse aceita. O Flamengo tem 5 dias úteis para se manifestar argumentando o contrário. Se não o fizer, esse bloqueio vai deixar de existir e nos próximos dias vão cair nos cofres dos outros clubes um dinheiro repartido desses 77 milhões de reais. Fazem parte da Libra e tiveram prejuízo com essa decisão do Flamengo. O Atlético Mineiro, o Bahia, o Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo, Santos e Vitória. Dá para dizer que todos esses clubes, por meio de seus presidentes, andam extremamente irritados contra o Flamengo, que virou persona não grata, virou patinho feio, por defender apenas os seus interesses, causando prejuízos em outros clubes. Por exemplo, o Galo chegou a procurar a justiça para dizer que não tinha dinheiro para fazer a quitação de um pagamento de um imposto com o governo, e havia necessidade de pagamento de forma urgente para não completar a terceira parcela que o excluiria desse plano de pagamento do governo com tarifas e condições melhores. E a justificativa do Atlético se dá justamente pelo bloqueio da grana que impediu que esse dinheiro fosse utilizado para o repasse do pagamento do governo. E o Corinthians corre enorme risco de sofrer seu terceiro transfer ban consecutivo agora em esfera nacional. É que o Timão não pagou nessa sexta-feira os 780 mil reais da parcela a que devia para o Cuiabá na Câmara Nacional de Resolução de Disputas pela compra de Ranieri. Só para eu entender o caso, no início do ano passado, o Corinthians comprou o Ranieri com o Cuiabá e não fez o pagamento. O Cuiabá foi à CNRD e conseguiu a condenação do Corinthians, que teve uma baita vantagem: pagamento em 6 anos sem juros, com parcelas a cada 3 meses. Primeira parcela foi paga com atraso. Já a segunda venceu na sexta-feira e agora o Cuiabá cobra um transfer ban do Corinthians. Seria o terceiro do Timão, que já está proibido de registrar atletas por conta de uma dívida com o Santos Laguna, pelo Félix Torres, e também por conta de uma dívida de 43 milhões de reais com o Matias Rojas. A CNRD tem sido bem condescendente com o Corinthians, adiando ao máximo as punições e sempre tentando entregar um pouco mais de prazo para que o Corinthians resolva seus problemas. Até por isso, eu não cravaria que esse terceiro transfer ban sairá do papel. Também porque vale a lembrança de que o Corinthians só vai poder registrar atletas a partir de janeiro do ano que vem. Então mais um transfer ban agora ou menos um não faria tanta diferença. O que chama atenção é que a dívida é baixa, 780 mil reais da parcela que venceu nessa sexta-feira. Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá, disse o seguinte, abre aspas, o Corinthians comprou um jogador nosso em janeiro de 2024 e só pagou a entrada. A CNRD fez um plano de pagamento para ser quitado em 6 anos, sem juros, e o Corinthians não cumpre. Eles estão com mais de 100 milhões de reais em dívidas na FIFA. E o Cristiano Dresch completa. No ano passado, o Corinthians já se beneficiou desse calote e vai continuar na Série A e devendo. Isso precisa ser revisto urgentemente. O Corinthians não deveria estar na Série A nunca, devendo e dando calote, fecha aspas. A pergunta que eu deixo para você: Corinthians merece ser rebaixado por conta de todos esses episódios de não pagamento? Cristiano Dresch está sendo exagerado? Use o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta assim que surgir notícia. Valeu!